Jogaço, partidaça, clássico Goiás e Belém. Quem é favorito para a decisão de sábado, Atlético ou Remo? Antes da gente entrar aqui de fato nesse tema, eu quero a campanha do Remo em casa, para vocês verem que não assusta ninguém. A campanha do Remo jogando em casa não é uma campanha assustadora. Ele é apenas o 12º colocado com 22 pontos conquistados. Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Marcou 13 gols, né? E tomou 9. Aproveitamento de 56,41%. E um detalhe, o time do Remo perdeu alguns confrontos diretos contra equipes da parte de cima da tabela, em casa. Por exemplo, o Criciúma. O Criciúma foi lá e venceu a partida. E o Avaí só não tirou o ponto porque foi prejudicado pela arbitragem. Senão, também teria tirado o ponto da equipe do Remo. Olha a campanha do Atlético fora de casa nessa Série B. A gente fez o levantamento também. Atlético como visitante, quase zona do rebaixamento. Apenas 10 pontos, 16ª posição. Ele só tem uma vitória fora, 7 empates e 4 derrotas. 10 gols marcados, 16 sofridos, aproveitamento de 27,78%. Provável escalação do time do Atlético na tela do YouTube. O Atlético não tem um Robert, né? Tim, que tamanho de prejuízo. Paulo Vitor, Dudu, Adriano Martins, Tito e Romão, Luizão, Ronald e Hadsley. Eu não começaria com Hadsley. Até agora não deu conta de vestir a camisa do Atlético, tá sentindo. Lelê, Federico Martins e também Yuri. Olha o time do Remo, praticamente confirmado também pelo Antônio Oliveira, o português. Marcelo Rangel, Natan, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio, Jaderson, o Diego Hernandes, o Natan Ferreira, o Pedro Rocha e também o Eduardo. Essa tendência de escalação da equipe do Remo. Nivaldo Carvalho, fala sério, comandante, time por time. Esquece classificação, esquece tudo. Quem tem mais qualidade, Atlético ou equipe remista? Não, mas aí é o seguinte, eu tenho que... Você levantou aí o tópico, começando em jogos em casa e o Atlético fora de casa, certo? Isso aí torna o Remo favorito. Porque o Atlético ganhou só um jogo fora de casa. Então não tem como você apontar... Bom, Eduardo? Como é que você tá? Santa Clara mandou um beijo pra você. Esse tipo de situação aí, o quadro apresentado torna o Remo favorito. O Atlético ganhou um jogo fora de casa. Vocês lembram contra quem? Rapaz, eu tenho que pesquisar tentei lembrar aqui, mas vou olhar, mas não lembrei não. Ferroviária não foi, Avaí não foi, empatou. Daqui a pouco a gente traz esse dado aqui. O Paysandu ele venceria, mas acabou empatando também. Não sei, daqui a pouco eu pego aqui esse dado pra você, comandante. O Cuiabá empatou também, né? Não foi o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Perfeito. Atlético Paranaense em Curitiba. Foi o Atlético Paranaense. Foi de virada, inclusive. Foi o único jogo quando o Atlético Paranaense estava numa draga do cacete. Então, o Remo, ele é favorito. O Remo tem alguns jogadores que são muito bons. O Remo foi covarde aqui contra o Vila Nova. Eu fiquei sem entender o comportamento daquele time. Fiquei sem entender. Mas só uma correção. Que 1-0. A vitória foi 1-0. 1-0. De virada, acho que foi contra o Goiás, né? Que o Goiás foi lá e ganhou também. Acho que foi de virada o Goiás. O Goiás ganhou de virada dentro do Oscioli. O Goiás ganhou de 2-1. Agora que você tá lembrando... do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense. Goiás e Atlético Paranaense, o Goiás ganhou de virada, lá em Curitiba. Acho que foi de virada. Não, foi 1-0 também, gol do Anselmo Ramon. O Atlético perde pro Goiás, então, de virada no estádio Antônio Ascioli. Antônio Ascioli, sim. Então, pra mim, o Remo é favorito, apesar do técnico fraco, né, esse Antônio Oliveira. Evidentemente que o Atlético apresentou evolução aí nesses últimos jogos, tudo, mas veja bem, bicho, o Atlético, ele mesmo ele jogando em casa, ele passa susto no seu torcedor, né? Teve dificuldade demais contra o time do Avaí, o Avaí até com um jogador a menos. Enfim, eu penso que esse quadro apresentado aqui como tópico indica que o Remo, por jogar em casa, lá no Baenão, que é o seu estádio, é favorito. 1h54 agora, tá precisando de comprar ou trocar a torcedor goiano. Like, a gente precisa bater hoje aqui 300 likes no canal do YouTube. Thiago, corrige aí, o meio de campo é Caio Vinícius, Pavani, Natan, Pescador. É uma possibilidade também, né? Diogo de Paula Oliveira, Tigrão vai virar a mesa, Carlos da Silva, o que eu sempre falo, abre olho Goiás, do jeito que tá aí não chega.
E um abraço também pro nosso Henrique Sintra, torcedor do Atlético Paranaense, tá ligado aqui no canal do YouTube. Esse rapaz aí deve ser lá de Belém, viu? É o Adinaldo de Belém, remista. Tem. Escuta a gente todo dia. Porque esse pescador aí, foi feito um alto investimento nele. Ele E entrou eu no não segundo acho, tempo e eu não acho, Natan, pro Vila. jogador assim, sabe, pra esse investimento todo. Ele tem muito nome, né? Ele jogou no Fluminense, na base do Grêmio e tal, mas eu não vejo ele com essa qualidade toda, sabe? Ele chegou lá como uma contratação, meu Deus do céu, contratação espetacular. E não é. Mas, Jean, inclusive aqui, dentro desse debate aqui de qualidade, cara, eu não vejo esse time todo no Remo. E não é porque eu pego no pé do Remo, não é porque às vezes eu me visto desse personagem artigo de canoa. Não é por conta disso. É por ver futebol. Eu vi muitos jogos do Remo. O Remo, pra mim, ele fez 2 ou 3 jogos onde ele foi muito bem, inclusive contra o Atlético aqui no estádio Antônio Ascioli. Mas o Remo também é uma equipe capaz de promover um futebol ridículo, como foi o futebol promovido contra a equipe do Vila. O que o Remo jogou? O Remo saiu daqui agradecendo, né, a Nossa Senhora, agradecendo aqui aos santos, aos anjos pelo empate. Porque o Vila Nova amassou a equipe remista. O Remo aqui foi amassado em Goiânia. E o Atlético é um time que vem de evolução. É um time que está jogando futebol muito mais competitivo, né? Time por time, momento por momento, né? O que você projeta para essa partida? E esse time do Remo assusta? Quem tem mais qualidade? Quem é o favorito para essa decisão de sábado? 8h30 da noite, estádio Baianão completamente lotado com mais de 14 mil pessoas. Atlético ou Remo? Conta tudo para mim, desabafa, Jean Lopes. 1h57. Ô, Thiago, no time aí o Robert não tá aí, tá suspenso, o Robert? 3 cartões, tá suspenso. É um desfalque seríssimo, porque para mim o Robert, se não for o melhor, é um dos melhores 10 da Série B. No meu ponto de vista, eu acho ele individualmente, em jogada plástica, em lançamentos, assistências, finalizações, o melhor 10 dessa Série B. Eu não tenho dúvida disso. Muita gente fala lá do menino lá do Curitiba, né, o Josué. Para mim, o Robert me encanta muito mais o futebol do Robert que do Josué. A verdade é essa. É um desfalque seríssimo, vai fazer muita falta. O Remo, ele tem muitas dificuldades de vencer quando ele é obrigado a propor o jogo. Tanto é que é o time que mais empatou na Série B. Não tem muitos resultados ruins jogando em casa, exatamente porque quando ele tem que buscar o gol, buscar ser o dominante da partida, ele não tem qualidade para isso. Normalmente ele consegue pontos jogando mais no contra-ataque, esperando mais o adversário. Então, baseado em tudo isso, e no jogo que o Atlético fez contra o Avaí, e no jogo que o Remo fez contra o Vila Nova, quando ele merecia perder pelo menos de 4, mas infelizmente o futebol não é justo, né? O time pode amassar, pode jogar bem, pode triturar o adversário, mas se não fizer ali o golzinho, não jogar a bola para dentro do gol, não ganha o jogo, não adianta. Mas futebol por futebol, o Vila jogou para golear o Remo. E o Atlético fez uma partida muito boa contra o Avaí, tomou um gol acidental. Na minha opinião, o jogador lá foi cruzar na área, foi inverter, fazer uma inversão de jogo e errou o chute, a bola caiu dentro do gol. O Atlético está no momento melhor, individualmente não é inferior ao Remo em nada, né? O Pedro Rocha, sim, é um jogador diferenciado, mas o restante do time, para mim, fica ali meio equilibrado com o Atlético, só que o Atlético está numa evolução e o Remo está estagnado há muito tempo, jogando a mesma coisinha, não evolui. O Atlético está evoluindo, para mim o Atlético vence o jogo, Thiago. Rapaz do céu, gostei do Jean Lopes agora. É isso aí, Jean. Análise muito bem feita pelo nosso Jean Lopes. Tá animado com o Dragão do Brasil. Dirige José Silvestre, que estão conquistando o mundo. O Model 5 é o novo queridinho ícone fashion em sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. De mim que eu quero. Eu tô precisando de uma briga hoje, eu tô querendo ingresia, sabe, Tim? Cara, se o Robert joga sábado, eu falaria aqui com o peito aberto aqui, ó. Peito estufado, que o Atlético seria favorito. Mas sem o Robert é difícil. Fica muito complicado, porque o Robert hoje, pra mim, concordo plenamente com o Jean Lopes, que tem dito isso aqui já há algum tempo, né? O Jean falou isso aqui, eu acho que é um mês atrás. O Robert, individualmente falando, é o melhor jogador do futebol goiano. Esse cara tá jogando demais, Tim. Jogando demais. E tomou o 3º cartão amarelo. Sim. Agora tem um detalhe. O Atlético tem 35, ok? 4 pontos atrás da equipe do Remo, que tem 39. Se o Atlético ganha do Remo, ele fica a 1 ponto da equipe remista. Contando com os resultados lá de cima, ele pode ficar ali a 5, 4 pontos do 4º colocado.
não ressuscita a chance do acesso, não, maestro? Volta a sonhar, né? Até pelo tamanho da vitória que seria? Até o Rafael Lacerda, no final, no pós-jogo da vitória diante do Avaí, falou isso, né? Se a gente quer sonhar com coisas grandes, a gente precisava vencer o Avaí e precisa continuar nessa sequência. É bom lembrar que o Atlético ainda nesse Campeonato Brasileiro, Thiago, ele não encaixou 2 vitórias seguidas, ele não teve nem uma sequência de 2 vitórias seguidas. O Jean citou aí a questão